O Evangelho de Mateus 22, 15 e 21 vai dizer o seguinte: Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos junto com algum do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensina os caminhos de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensais. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe, então, a moeda. Jesus disse-lhes: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui nós temos uma discussão, digamos assim. Estamos na última semana da vida de Jesus, olhando para o Evangelho. Ele atua como mestre no pórtico de Salomão, a oriente da esplanada do templo. Seus inimigos estão à espreita para ver como acompanhá-lo em suas palavras, e por isso propõe diversas questões. Essa não foi a primeira e nem a última. Eram as questões discutidas na época, com o intuito de ver seus conhecimentos e até de poder acusar ele diante das autoridades, se por acaso ele caísse em alguma contradição. Um desses episódios é o episódio do Evangelho de hoje, que diz assim: Mestre, sabemos que é verdadeiro. Olha só, parecia um povo com uma sinceridade buscando a Jesus. Mestre, sabemos que é verdadeiro, que de fato ensina o caminho de Deus. Não te deixe influenciar pela opinião dos outros, pois não julgam o homem pelas aparências. Até aí, era como se fosse um verdadeiro católico falando com Jesus, o verdadeiro cristão falando com Jesus. Mas aí vem a armadilha. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Mas eu acho que eles não se tocaram, eles não se ligaram, que eles estavam falando não com uma pessoa normal, mas com o mestre dos mestres, com o rei dos reis. E Jesus, como muito esperto e com a sua sabedoria, sendo a própria sabedoria, já captou aquilo que eles queriam fazer. É lícito significa se está de acordo com a lei. Pagar o tributo a César seria, segundo os zelotas e os fariseus, dar dinheiro a um representante de um deus pagão. Seria manter o princípio de propriedade do Estado romano sobre terras que Javé Deus tinha dado a Israel a título inalienável. Segundo os juristas romanos, o povo de Israel tinha unicamente o usufruto destas terras. Por isso, a taxa era uma escravidão evidente segundo o povo. Ou seja, ele já tinha uma opinião formada quando foram questionar Jesus. Diante deste fato, a resposta, se fosse favorável aos romanos, atraía o desprezo do povo sobre Jesus. Mas se a resposta de Jesus fosse ao contrário ao pagamento dos tributos, poderia ser causa suficiente para tratar Jesus como zelota, e os herodianos iam acusar ele para as autoridades. E acusaram mesmo assim. Então o que Jesus faz? Jesus pede a moeda onde está escrita ao redor da esfinge do César: César Tibério, do divino Augusto Filho, ele mesmo Augusto Pontífice Máximo. A moeda tinha sido cunhada em Roma, como todas as moedas em ouro e prata. Todos, tanto fariseu como herodianos, usavam a moeda, o que era de fato aceitar o domínio de César.
A tradução mais exata da resposta de Jesus seria: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sem dúvida, Jesus aponta para uma dívida que temos tanto com as autoridades civis, é claro, como para com Deus. Primeiro, Jesus estabelece uma clara distinção entre os deveres cívicos e os religiosos, não confundindo as áreas, mas separando-as, o próprio Jesus. O segundo, toda autoridade da qual nos servimos, como serviam do denário os judeus, tem origem divina. Como ele respondeu a Pilatos: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Deus quer ser representado na autoridade do homem, como diz Paulo. E olha só, independentemente dessa autoridade ser boa ou má. Em Romanos 3:1, afirma: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem fora, por ele são instaladas. No mundo moderno, nós não interrogamos Jesus sobre o tributo a César, mas interrogamos a igreja sobre o Jesus que está mostrando ao mundo. Olha só, e aqui eu vou entrar num detalhe muito espinhoso. O homem oprimido tem substituído a mensagem evangélica sobre o verdadeiro Jesus, Filho de Deus, Redentor e Salvador. Do evangelho tomamos unicamente a mensagem sobre a justiça e igualdade. E a fé, fundamento da vida cristã, fica diluída em termos humanos. O homem está substituindo Deus encarnado. Olha só, o profeta está aí para profetizar. Em Jesus queremos ver um revolucionário e na revolução um remédio universal, uma redenção necessária, embora dolorosa. Portanto, devemos favorecê-la e acompanhá-la como ilusão e até propagá-la como remédio dos males modernos. Da frase "eu vim evangelizar os pobres", reduzimos o evangelho a uma simples conclusão de semelhante afirmação: o resto da boa notícia não interessa. É por isso que os milagres de Jesus ou são silenciados ou são negados, e entre eles a ressurreição. A vida eterna do Evangelho é traduzido como vida melhor na terra por uma repartição mais justa das riquezas. O sobrenatural é substituído pelo natural. O pão de cada dia desloca o pão eucarístico necessário para a verdadeira vida. E agora aqui vai ficando mais espinhoso ainda, gente. A política tem tomado o lugar da religião. Damos a César o que é de César, mas não damos a Deus o que é de Deus, embora esse Deus moderno seja o grande arquiteto que anula o Cristo do qual temos recebido o nome. A fé se reduz a uma ideia mais conforme com a filosofia natural do que com as dos versículos do Evangelho. Temos que nos perguntar se damos a Deus o que é de Deus, porque embora sabendo que Ele é o verdadeiro Senhor de nossas vidas, muitas vezes o temos relegado a um segundo plano, quando nos declaramos independentes ou buscamos nosso próprio bem. O nosso próprio bem no lugar da vontade que é absoluta no céu e que deveria ser também soberana na terra, como rezamos muito nos Pais Nossos da vida. Irmãos e irmãs, assim como nós rezávamos na primeira parte pedindo sobre nós essa restauração física de muitas pessoas que estão doentes em nosso meio, aqui agora nós queremos clamar aquilo que Deus quer também de nós. Sim, nós temos que dar o que é de César. Nós temos que fazer aquilo que as autoridades civis nos pedem. E nós nos esforçamos para fazer, nos esforçamos para pagar os impostos, nos esforçamos para estar de bem com a sociedade civil. E isso não é fora do normal, não, porque Jesus permitiu isso. Dai, pois, a César o que é de César. Mas e a segunda parte? Dai a Deus o que é de Deus. Usamos da religião para muitas coisas, para ganhar dinheiro, para política, para nosso bem-estar, mas nós não usamos a religião, que é religar, para nos religarmos com Deus. Aqui está a verdadeira provocação. Dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu vou ser muito claro para você neste momento, é participar da missa
participando da Santa Missa. Não indo por preceito ou por costume. Isso é dar a César o que é de César. É participar do teu movimento, da tua pastoral, do teu grupo de oração verdadeiramente. Isso é dar a Deus. É trabalhar com afinco, sim. Mas, Vanderlei, isso não é dar a César o que é de César? Também. Mas Deus te honra por meio do trabalho. Vamos pedir agora, nesse momento, uma vez mais, essa força do Espírito Santo para que Ele renove em nós o espírito interior. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, assim diz o Senhor. Por isso clame neste momento com as suas próprias palavras. Que o Espírito Santo possa adentrar os nossos corações e que a nossa espiritualidade possa ser renovada. Sim, nós não queremos ser como muitos irmãos são, e glória a Deus que são, de clausura, que estão enclausurados por uma causa nobre. Mas nós queremos ser pessoas que, mesmo não sendo enclausuradas fisicamente, nós queremos ser as pessoas interiores também. Pessoas que se voltam para si e têm a capacidade de olhar para fora e dar o que é de César, mas dar o que é de Deus também. A palavra de Deus vai dizer assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Olha só, se você buscar o reino de Deus, você vai poder dar a Deus tudo aquilo que Ele precisa e dar a César tudo aquilo que é de César. Espírito Santo, convence-nos nesse dia que nós somos cristãos verdadeiros e como cristãos verdadeiros nós temos que dar aquilo que é de Deus. E eu não falo aqui somente em dízimo, monetariamente, mas não, dar a sua alma, dar o seu espírito, dar a sua mensagem, dar o seu pensamento, principalmente de todas elas, a sua oração, porque a sua oração é o Wi-Fi, é a conexão que te liga a Deus, e Deus não nos cobra nada, mas Ele quer sim a nossa atenção, Meus irmãos e minhas irmãs, essa reflexão que eu acabei de ler aqui é de um padre. É um padre que, com muita coragem, denuncia muitas coisas aqui. Eu achei muito bom trazer ele. Mas que a oração fique no nosso coração. Que possamos voltar a Deus de todo o pensamento, inteligência e com toda a nossa alma. Porque se Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós ainda não estamos tratando Ele como o Senhor das nossas vidas. Por isso, venha Espírito Santo uma vez mais. Compunge. Que a gente possa ficar compungidos com a força do Teu Santo Espírito. Que você possa olhar para a sua vida agora, tudo aquilo que você deixou de dar para Deus, que era dele. A sua oração, a sua alma. Quem sabe você só tem dado lágrimas ao Senhor. Mas não importa isso, Ele também recebe. Mas que a gente possa ir ao Senhor, ao encontro do Senhor, também para louvá-lo, agradecê-lo, adorá-lo. Fazer muitas reparações eucarísticas principalmente. Vamos pedir para que o Senhor renove o Espírito que há em nós, por meio do Espírito Santo, que anime a nossa alma, que tire a nossa tibieza, a nossa frieza, e faça com que as nossas orações sejam muito interiores e fervorosas, e que a nossa oração que vem de dentro possa exalar esse Espírito Santo fora também, que as pessoas possam ver a nossa transformação, a nossa renovação espiritual. Irmãos e irmãs, quanto mais olhamos para o nosso interior, mais Deus fala para o nosso exterior. Que bonito isso. Quanto mais olhamos para o nosso interior, mais Deus fala ao nosso exterior. Assim como dizia Santo Agostinho, tentei te encontrar nas estrelas, tentei te encontrar em tantas outras coisas e descobri que na verdade você estava aqui dentro de mim. Tarde te amei, ó beleza infinita. Pedimos no dia de hoje a intercessão de São Lucas, aquele que escreveu, aquele que relatou o princípio da comunidade cristã. Que
que nós possamos voltar a essas raízes, ao princípio da comunidade cristã, que tinha como essência dar a Deus o que é de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a todos vocês.